Há uma coisa extraordinária sobre a obra do Messias de Handel. Handel, esse que agora mesmo foi citado. Quando Handel caminhava e buscando algo como músico, ele teve acesso a um livreto, um livro evangelístico para judeus, chamado Messias. Tomou aquele livro e leu. E quando leu, terminando de ler todas aquelas passagens bíblicas, ele toma e disse: isto é que o mundo precisa ouvir. Ali nasceu a obra O Messias, de Handel. Mas esta música em especial que ouvimos, o famoso Aleluia de Handel, que há mais de um Aleluia no Messias, mas o Aleluia de Handel veio de uma experiência muito profunda do autor. 3 dias trancado em seu aposento. 3 dias sem ninguém ter acesso a ele. 3 dias sem se alimentar. 3 dias isolado por completo. Já as pessoas se preocupavam e o irmão dele foi chamado. Arrombaram a porta. E tendo arrombado a porta, encontraram a este homem com a partitura em sua mão. Calmamente, ele se dirige até a sala, acompanhado pelo seu irmão. Se senta à mesa. Lhe trazem um pouco de leite, um pedaço de pão. Ele olha profundamente para o seu irmão. Os 2 irmãos se entreolham e com os olhos mareados, derramando lágrimas, ele segura a mão de seu irmão e disse: eu estive lá. E pegando a partitura, disse: é assim que eles louvam lá. Meu irmão, um dia todos nós louvaremos assim lá. Algo extraordinário. E não há quem não ouça esta música que não seja levado, arrebatado em seus sentidos a uma região celestial. E o Senhor está trazendo algo a toda a terra. Muitos em nossos dias se preocupam, e com razão, pelos caminhos às vezes tortuosos, equivocados, que muitos têm tomado. Mas quando essas coisas acontecem, é uma evidência que algo também irá acontecer. É uma evidência que uma plenitude está para acontecer. A Bíblia diz que Jesus veio na plenitude dos tempos. E quando Jesus veio, quão afastados estavam todos do caminho que deveriam seguir. A própria liderança sacerdotal, nem mais levítica, de fato era. Era constituída por homens que foram colocados ali pelas autoridades estrangeiras, os romanos. Mas no meio de tudo isto, no meio desta convulsão e confusão das trevas, era evidência, porque diz o profeta: trevas cobrirão a terra, mas sobre ti surgirá a luz. Sabe, meus irmãos, quando as trevas estão muito densas, é porque Deus quer fazer com que eu e você brilhemos ainda mais. É aí que vai se evidenciar. E é por isso que eu, particularmente, eu creio, mas eu creio de
todo o meu coração que nós estamos para experimentar um avivamento jamais visto na face da terra. Não há um dia que eu não passe diante do Senhor já sentindo o aroma da chuva que virá, ouvindo o som das muitas águas que já se aproximam, vendo ao longe. Às vezes o que vemos não é exatamente o que gostaríamos de ver. Às vezes o que vemos é como aquele jovem enviado pelo profeta lá no Monte Carmelo, vai, vê, e ele volta, o que viste? Nada. Sabe o que eu amo no profeta? É que insiste até que ele veja. Ele diz, volta. E ele retorna. E agora, o que viste? Nada. Até um momento em que ele diz, vejo. Mas uma pequena nuvem. Uma pequena visão. Uma pequena visão. Mas, meus irmãos, se há uma pequena visão, pode ter certeza que haverá uma grande realização. Por menor que seja a visão, o importante é que seja a visão. A visão celestial, que o apóstolo Paulo, mesmo eu, irmãos, diz ele, não fui desobediente, não fui infiel. A visão celestial. Eu quero ter, que seja uma pequena visão. Uma pequena visão. Eu não sei como você ora por avivamento. Nossas orações por avivamento podem ser tão distintas, tão diferentes, porque nos movemos por ministérios diferentes, por coisas diferentes. Aliás, até os apóstolos equivocadamente pediam a Jesus tronos. E que interessante aqui, os apóstolos mesmo dizem, Senhor, dá-nos tronos, dá-me sentar à tua direita, no trono da tua direita. Dá-me sentar à tua esquerda, no trono, à tua esquerda. Mas Jesus não veio para nos oferecer tronos, mas sim serviços. Sim, serviços. Ele pode nos dar coroas e Ele nos dará coroas. E espero que todos nós as coroas tenhamos. Mas a maior honra que eu terei no céu e que você pode ter no céu não é o receber a coroa, mas é o retirar a coroa. Como os 24 anciões que tiraram a coroa e depositaram aos pés do Senhor. Esta é a maior honra. Esta é a maior honra. Mas eu poderia resumir as orações por um genuíno avivamento em duas orações. A primeira delas é, ó Deus, faz de novo. Porque quando eu quero um avivamento, eu estou inspirado em tantos outros avivamentos. E o problema de um avivamento é que nós às vezes nos esquecemos que avivamento tem início, mas avivamento também tem final. E se há um final de um avivamento, eu já devo estar no meio do avivamento pedindo um novo avivamento. De modo que na língua inglesa bem está que eles pedem reavivamentos. Que Deus não apenas avive, mas reavive e avive de novo. E vivamos um avivamento em cima de outro. Porque o nosso grande objetivo, aonde queremos chegar, é na glória. E para que cheguemos à glória, e para que tenhamos glória, e para que com esta glória glorifiquemos ao Pai, Deus nos dá o meio. E o meio é a graça. Mas a glória a temos de uma maneira interessante, porque a Bíblia nos diz, é de glória em glória. Porém a graça não é de graça em graça. É graça sobre graça. A glória é somada, mas a graça é multiplicada, para que sempre tenhamos muito mais graça do que glória. E para que sempre, com tanta graça,
não nos seja difícil alcançar a glória. É assim que Deus supre. E é assim que Deus nos dá. E nós falamos, qual de nós não deseja que tenhamos a experiência como de Finney? Ou eu amo o avivamento de Finney. E desconfio que o pastor também o ame. Aquele homem extraordinário, aquele homem que saía e se embrenhava pelos campos de Nova York e dizia, longe de todos, um homem educado, um advogado, violinista, professor da escola bíblica, gritava, Deus, aviva-nos, em berros, em gritos, onde só o Senhor podia lhe ouvir. Voltava para sua casa e esperava o resultado da sua oração. E assim fez repetidas vezes, até o dia que, voltando para sua casa, olha para o seu escritório e vê uma luz. E o dia que ele abriu aquela porta, foi o dia que a presença de Deus encheu a sua vida. Surge um dos ministérios mais impressionantes, onde a presença do Senhor era tão real, que pessoas, apenas pela passagem de Finney, caíam de joelhos, confessando pecados, aceitando a Jesus como Salvador. Isto é avivamento. Eu quero algo assim. Eu quero vivenciar, eu não quero apenas conhecer a história, eu quero vivenciar. Eu quero vivenciar mensagens como a de Jonathan Edwards, aquele grande pregador, aquele doutor, filósofo, professor, aquele eminente homem da universidade mais prestigiosa do mundo, Harvard, aquele homem que num dia, fazendo um sermão, pregadores na mão de um Deus irado. As pessoas gritavam, as pessoas se agarravam às colunas, as pessoas diziam, a terra se abre e nos engole, quem nos salvará? Assim é fácil ganhar almas. Mas era o que era o avivamento que tinha chegado. Ou do fundador da igreja metodista, o homem metódico, Wesley, tendo contato com pessoas que há tanto tempo jejuavam, apenas um jejum de 100 anos, foi tocado. E teve aquela famosa experiência de um coração em chama. E quando há uma chama, meu irmão, e quando Deus nos faz labareda, porque a Bíblia diz, aos seus ministros Deus faz labareda de fogo. E aonde há labareda, Deus diz, e aos seus anjos Ele faz vento. E quando você tem labareda e tem vento, o resultado é incêndio. E foi o que aconteceu, a Inglaterra inteira se incendiou. Por quê? Porque havia um avivamento. Eu quero de novo. Eu quero de novo essas coisas. Eu quero de novo que Deus faça tudo isso. Eu quero que Deus faça com você. Eu quero que Deus faça comigo. Eu quero que Deus faça com cada um de nós. Mas há uma outra oração que precisamos fazer. Não apenas faça de novo, mas faça o novo. O que nunca fizeste. Como não usaste a ninguém, usa-nos. Usa-nos. Eu quero ver milagres que eu nunca vi. Eu quero participar de eventos sobrenaturais que eu nunca imaginei. Quero que Deus me surpreenda e que eu fique abismado diante do que o Senhor faz. Há muitos anos, quando eu fui chamado ao ministério, eu que sou de uma família de pastores, eu que sou quase uma ilha pastoral, cercada de pastores por todos os lados. Criado no meio de ministros de Deus, de todas as denominações. Eu me lembro quando Deus me chamou ao ministério. Desde os meus 7 anos de idade, eu já
tinha decidido ser ministro. Mas eu me lembro o dia em que Deus me chamou de fato. O dia que Ele não apenas confirmou, Ele chamou. E eu aprendi uma coisa. O meu chamado, o nosso chamado, não é grande porque é nosso, ou por causa da nossa pessoa. O nosso chamado é grande por causa de quem nos chama. É por isso que ele é grande. Porque quem nos chama não é outro senão o Senhor. E quando Deus me chamou para o ministério, Ele me chamou de forma audível. Quando eu ouvi a voz de Deus, audível, eu respondi debaixo da cama dos meus pais, tremendo, eis-me aqui, Senhor. Eu ouço muita gente falando, eu ouvi a Deus, mas eu digo para você, quando eu ouvi a Deus, eu pensei que era o meu fim. Pelo menos essa foi a minha experiência. Me deu convicção, eu estou perdido. Eu me senti igual o profeta Isaías. Antes, Isaías dizia, ai de ti, ai de vós, ai dessa cidade. Quando ele viu a glória de Deus, ele dizia, ai de mim. Ai de mim. Às vezes eu acho que na igreja nós estamos faltando um pouquinho de mais de experiência com Deus para dizer um pouquinho mais. Ai de mim. Ai de mim. Como eu preciso disto. E algumas pessoas me perguntam, como é a voz de Deus? Você gostaria de saber como é a voz de Deus? Oh, a voz de Deus é tremenda. A voz de Deus é maravilhosa. A voz de Deus é uma voz que você conhece. Porque as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Ela é uma voz conhecida. Não pense que Deus te falará com uma voz desconhecida. Quando Samuel ouviu a voz de Deus, eu acho interessante que Samuel não chegou para Eli e disse, ouvi uma voz. Ele chegou para Eli e disse, eis-me aqui. Eis-me aqui. E Deus o chamou de novo e ele não chegou para Eli e disse, uma estranha voz me chamou. Uma poderosa voz me chamou. Ele disse, eis-me aqui. Logo, a voz que Eli tinha, possivelmente foi a voz que Samuel ouviu. A voz de Deus não é em nada diferente do que a voz da autoridade espiritual sobre a tua vida. Cuidado se você ouvir uma voz diferente do teu pastor. Porque desconfie desta voz. A voz de Deus é uma voz familiar. A voz de Deus é uma voz conhecida. A voz de Deus, Deus é espírito. Deus pode nos falar. Dizem os grandes estudiosos em hebraico que quando o Senhor falou a Moisés e disse, eu sou o Deus do teu pai. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Mas ele inicia dizendo, o Deus do teu pai. Moisés, dizem os rabinos, dizem os estudiosos em hebraico, ouviu a voz do Pai. Meus irmãos, cuidado. Hoje há muitas vozes. Cuidado com a voz que você tem ouvido. Saiba que Deus te falará com uma voz que você conhece. Que será tão parecida com a do teu pai espiritual, que você irá para ele e dizer, você me chamou? Você me chamou? Não. Da próxima vez diga, eis-me aqui, Senhor. E aí, ele começou a dialogar com Deus. É
assim que Deus fala conosco. E Deus não é Deus que traga confusão, de modo que eu sempre oro ao Senhor pedindo, dá-me a palavra certa, dá-me a palavra exata. No dia em que Jesus estava para ser assunto aos céus, erguido diante dos seus discípulos, dos seus apóstolos, de uma pequena multidão de cerca de 500 pessoas, segundo o apóstolo Paulo, naquele dia, Jesus disse palavras importantíssimas. Vejam, foram as últimas palavras que Jesus disse, andando entre nós, ressurreto, nesta terra, antes de ser elevado aos céus. E essas palavras se encontram nos evangelhos, e essa palavra se encontra também no livro de Atos dos Apóstolos. Aquelas palavras que precedem a ascensão do Senhor. E inicialmente, eu gostaria que você viesse comigo ao Evangelho de Mateus, aquela grande comissão, no capítulo de número 28, no versículo de número 18. Aonde se diz: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto. A primeira coisa que nós temos que ter em mente é que esta é uma comissão baseada não apenas em autoridade, mas em toda autoridade. Para que haja um verdadeiro avivamento, porque isso precede aquele grande derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Toda autoridade. Autoridade implica em algo. E a autoridade de Cristo produz algo na igreja. Autoridade implica em nós a obediência. Aonde há autoridade, deve haver obediência. Mas onde existe toda autoridade, deve existir total obediência. Um avivamento é onde a autoridade de Deus produz na igreja obediência. Mas sendo autoridade de Deus e sendo toda autoridade, isso produz na igreja total obediência. Onde a igreja vive uma experiência de fazer verdadeiramente a vontade de Deus. Uma das definições de pecado é ir contra, é se rebelar à vontade de Deus. Logo, uma definição de santidade é fazer a vontade de Deus. Então, a primeira grande consequência de avivamento, onde há total autoridade, total obediência, é que haja plena santidade. O avivamento, quando acontece, produz em nós santidade. Somos constrangidos. Literalmente a palavra é forçados pelo amor de Deus
o amor que nos constrange a vivermos a plena, a absoluta vontade do Senhor. E aí, não há problema de oferecermos nossos próprios corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, pois experimentamos qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus em nossas vidas. No entanto, Jesus acrescentou outra palavra, a palavra que encontramos em Atos dos Apóstolos, onde se diz, no capítulo 1 e no versículo 8, mas recebereis poder. Poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Autoridade e poder. É tão interessante como isto funciona no nosso pensamento, porque se eu pedisse para alguém dar um título, ele diria imediatamente poder e autoridade. Mas na realidade a ordem correta é autoridade e poder. Quando nós falamos de autoridade, a primeira coisa que nos vem à mente talvez seja aquele famoso episódio do centurião com Jesus. Aonde, tendo este centurião, um servo que estava enfermo, pede que Jesus possa ir e possa curar o seu servo. Porém, esse homem, caindo em si, pensando talvez mais em Jesus do que nele mesmo, ele disse: eu não sou digno de que entres em minha casa. Basta uma palavra tua. Como eu amo isso. Basta uma palavra. Basta uma palavra tua e o meu servo será curado. Um homem que não entendia de teologia, um homem que não entendia de doutrina, um homem que não entendia de ensinamentos bíblicos, um pagão. Mas um homem que entendia de princípios. Ele disse: eu também sou homem sujeito à autoridade. E eu digo ao meu comandado, ou soldado, vai, e ele vai. E eu digo ao meu servo, fica, e ele fica. Porque eu sou homem sujeito à autoridade. Sabe, Jesus disse: toda a autoridade me foi dada. E aí ele disse: ide. Jesus disse: vai. E sabe o que vai acontecer? Nós vamos. Porque quando Jesus disse vai, nós já fomos. Esse vai dele nos leva. Disse o profeta Daniel, quando Deus disse: levanta-te, eu falarei contigo. E Daniel, colocando sobre suas mãos e sobre os seus joelhos, diz ao Senhor: eu não posso, eu não tenho forças. E diz: e entrou em mim o Espírito e me pôs de pé. Entrou em mim a palavra e me pôs de pé. Entrou em mim o Espírito e me pôs de pé. A palavra de Deus diz: vai. E a verdade é que nós vamos. Porque a palavra nos fará ir. A palavra nos fará chegar. Eu não estou dizendo que nós não temos que obedecer. Eu não estou dizendo que nós não temos que agir. Eu estou dizendo que é uma palavra que nos impulsiona. Quando Deus fala, é como se houvesse um vento atrás de nós. Quando a Bíblia diz que o povo de Deus atravessou o Mar Vermelho, diz que um vento favorável. O que é um vento favorável? É um vento que vai em direção de onde você vai. Diz que este vento abriu o mar. Se um vento é capaz de abrir um mar, ele te empurra aonde você tem que chegar. Eu não sei, eles atravessaram a pé enxuto. Eu nem sei se deu para andar muito pisando no chão. Imagino eu. Exagero eu.
mas até gostaria de imaginar, eles foram soprados. Esta gente foi soprada. Soprada. Soprada pelo Espírito. Esses foram soprados mesmo. E chegaram. E chegaram aonde tinham que chegar. Deus vai nos fazer chegar. Mas ele acrescentou, mas ficai. Ele disse, ide, mas também disse, ficai. E quando Jesus disse, fica, você fica. Ele diz, ficai, até que do alto sejais revestidos pelo Espírito. E eles ali ficaram até o dia de Pentecostes, quando a palavra do Senhor diz, ouvimos um som do alto. Sempre que eu ouço um louvor como nós ouvimos agora, eu fico dizendo, há um som. E esse não é um som do baixo. Nada contra os baixos. Né? Não é um som de baixo. É um som que vem do alto. Há um som como um vento impetuoso. E encheu toda a casa. E não só encheu toda a casa, esse som chamou a atenção de todos que estavam ao redor. Todos começaram a concorrer para ali. Meu amado irmão e minha amada irmã, o derramamento do Espírito Santo fará um som estrondoso, e os vizinhos, e os que estão próximos, e mesmo os que estão distantes, vão chegar, e admirados olharão e perguntarão, tal qual aqueles primeiros perguntaram, o que é isto? O que é isto? Que coisa extraordinária é esta? Sabe, poder capacita. E capacitando, realiza. Mas a autoridade exige obediência. E nós estamos muito mais preocupados em realizar do que obedecer. E cuidado, se nós estamos realizando sem obedecer, nós apenas podemos estar realizando algo errado. Porque eu primeiro tenho que obedecer para depois realizar. Não quer dizer que ser ativista, realizar coisas, não é bom. Quando Marta e Maria tiveram aquelas experiências com Jesus, Marta estava fazendo algo que eu acho essencial. Ela estava preparando a comida, as pessoas iam comer e tudo. Mas Maria escolheu uma melhor parte, escolheu ouvir ao Senhor. Às vezes nós estamos tão, como Marta, tão aflitos, tão sobrecarregados, tão preocupados. Nós temos que ouvir, e ouvindo, escutando. Então sim, mãos à obra. Mas vamos ouvir. Senhor, fala. Fala, pois o teu servo te ouve. Ordena, Senhor. Ordena. Eu estou chegando àquela idade maravilhosa, aquela idade tão, perdoe-me a expressão, tão sexagenária. Aquela idade tão especial. Eu estou para completar agora, meu próximo aniversário será de 60 anos. Eu sei, eu não pareço ter mais que 59, mas eu estou chegando lá. Vivo as maravilhosas experiências de ser avô e de ter netos que são criados dentro de uma igreja, especialmente uma igreja pentecostal. Meu neto, a última que chegou para mim, que meu neto está aprendendo várias línguas, nós às vezes falamos inglês, às vezes falamos espanhol com ele e tudo. E ele disse, com muita tristeza no coração, meu neto chegou para mim sério e disse, vovô, eu não sei falar em línguas. Eu disse, como? Eu não sei falar em línguas. Eu já tentei, mas eu não sei. Eu disse, tudo bem, um dia você vai falar. Vai com calma, que você vai falar. Mas vovô, eu não sei falar em língua. Ah, como é maravilhoso
nós podemos viver esse ambiente, a plenitude de Deus. Onde Deus não está querendo apenas nos encher. Uma das coisas que me chama a atenção em Atos dos Apóstolos é que diz que todos ficaram cheios do Espírito. Então eles estavam cheios. E logo depois diz a respeito de Pedro, que já estava cheio, diz, e Pedro, sendo cheio do Espírito, eu falei, encheu de novo? O objetivo de Deus, se já nos encheu, não é derramando o seu Espírito, nos encher. É derramar o seu Espírito para nos fazer transbordar. É diferente. Olha, ser cheio não é ter a plenitude. Ser cheio é ter a minha totalidade. Deus não quer me dar na medida, por incrível que pareça, que eu possa receber. Deus quer me dar na medida que Ele pode dar. E a medida que Deus pode dar é infinitamente maior do que a medida que eu posso receber. Isso em tudo. Você pode estar pedindo algo a Deus, mas sabe que Deus nunca se limitará, isso até é bom, em te atender na medida que você pediu. Deus fará e te dará e nos dará infinitamente mais. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. É isso que o Senhor deseja agir, é assim que o Senhor deseja manifestar, é assim que nós temos que viver essa plenitude extraordinária do Espírito Santo, onde as multidões afluirão. Uma das coisas que eu mais admiro dos dons na igreja é o dom de evangelista. Como eu admiro, como eu acho. Eu acho que o maior louvor, eu concordo com o Dr. Billy Graham, o maior louvor que existe aos ouvidos do Senhor é o som dos passos de novas vidas se convertendo ao Senhor Jesus. Não existe louvor maior que esse. Isso provoca festa nos céus. E deveria provocar festa na terra. Eu sou, como Paulo diz, pela graça de Deus sou o que sou. Não que seja boa coisa, mas eu sou o que sou. Pela graça de Deus. Quando Paulo fala isso, ele fala defendendo o seu apostolado. Hoje, nós falávamos até com o pastor antes, há uma moda apostólica, quase que uma enfermidade apostólica. Que a pessoa espirra, vira apóstolo. Não é uma enfermidade apostólica. Eu não sou contra, eu creio em todos os ministérios. Eu creio em profeta. Espero que você também creia. Estou numa igreja pentecostal. Nós cremos em profecia. Cremos em profetas. Eu creio em mestres. Eu amo. Acho maravilhoso. Meu grande amigo Luciano Subirá, que cito agora aqui, quando eu falo, mestre. Esse é mestre. É didático. Eu creio nos grandes pastores. Oh, que maravilha é um pastor. Que sabe cuidar, que sabe aconselhar, que sabe trazer para perto, que sabe carregar, que sabe aguentar. Que pastor, meu irmão, esse aguenta. E aguenta é coisa. Como é maravilhoso os evangelistas. E eu creio nos apóstolos. Como não creria? Homens de autoridade, pioneiros, missionários, pontas de flecha, abridores de caminho, homens que têm aquele zelo pela doutrina. Como eu creio em tudo isso. Mas em alguns lugares, algumas pessoas chegam e me chamam até mesmo de apóstolo, e eu fico tão sem graça. Porque é o costume da igreja, eu respeito. E eles me chamam de apóstolo, e eu digo o seguinte, olha, nisto eu digo como apóstolo Paulo, eu não sou digno nem de ser chamado. E se Paulo acha que não sou eu que vou me atrever a me colocar aqui, porque Paulo, para mim, esse eu não tenho dúvida que era. Mas queira Deus que vários sejam, que haja os verdadeiros apóstolos, humildes, servos de Deus, que são tidos como escória para o mundo, mas que glorificam a Deus.
Eu louvo ao Senhor por tudo isto. Mas eu vejo quão desafiador é podermos de fato viver um verdadeiro avivamento, porque é desafiador seguirmos ao Senhor. O próprio Senhor Jesus disse uma frase que para mim soa assim alarmante, porque Jesus disse: se alguém quer vir após mim. Eu disse: se? Eu esperava que todo mundo quisesse ir atrás de Jesus. Isso implica que nem todo mundo quer. Eu esperava que todo mundo quisesse ser salvo. Mas isso implica que nem todo mundo quer. Eu não tenho dúvida que todo mundo quer ir para o céu. Embora haja uns loucos que até desconfiem que não querem. Mas o problema não é se eu quero ir para o céu. O desafio é se eu quero ir pelo caminho que leva ao céu. O problema não é o final. O problema é o caminho. A Bíblia diz que a porta é estreita, que o caminho é apertado. Que caminho é esse? É o que conduz à salvação. E como a porta é estreita e o caminho é apertado, Jesus disse: se você quiser, venha após mim, siga-me, se quiser. Se quiser. Eu também acho que ninguém quer ir para o inferno. Mas o problema é que o caminho que leva para o inferno e a porta que leva para o inferno é um caminho espaçoso e é uma porta larga que conduz à perdição. O caminho é sedutor. Não o final, mas o caminho é sedutor. E eu muitas vezes falo ao Senhor: Senhor, puxa, não dava para a porta ter sido um pouquinho mais larga? Porque esse negócio, a gente fica estreito demais. E caminho apertado demais. Meu irmão, não sei por que a igreja se impressiona da gente passar por sufoco e aperto, porque o caminho é apertado. Então, se existe uma coisa que nós deveríamos nos acostumar, é com isso. É com os apertos. Porque nós andamos num caminho apertado, mas tem um segredo para você passar por uma porta estreita. E por um caminho apertado. Se enche de azeite, que você passa mais fácil. Se enche de unção. Deixa cair a unção. Deixa você ser cheio de unção. E escorregue. Escorregue. Aí literalmente você não vai... Não, escorregou na maionese? Não, foi na unção. Foi na unção que eu escorreguei. E não caí. Mas embora o caminho seja apertado, e a porta seja estreita, eu percebo uma coisa. Jesus diz: são poucos que acertam com ela. Ora, por que ele não disse com eles? Com ela. E se é com ela, é com a porta. Porque isso significa dizer que quem acerta a porta não erra o caminho. Porque existem caminhos que dão em portas, mas nesse texto é uma porta que dá num caminho. A porta não é o final. Aleluia! A porta te dá a um caminho. A Bíblia nos fala no Velho Testamento sobre Saul e sobre Davi. Ele diz que naquele derradeiro encontro, onde o próprio Saul disse: agora vejo, meu filho, que tu és escolhido, vem comigo, vem, Davi. E Davi disse: não, o Senhor julga entre mim e ti. Se você for pela direita, eu irei pela esquerda. Se você for pela esquerda, eu irei pela direita. Mas não foram juntos. E a Bíblia, então, fala de uma maneira interessante, diz: e Saul voltou ao seu lugar
e Davi ao seu caminho. Que coisa triste que Saul voltou a um lugar. Porque quando você tem um lugar, ou melhor dizendo, você só tem um lugar, é porque você só tem um passado. Mas quando você tem um caminho, você tem um futuro. E Cristo é o caminho, é a verdade, é a vida, é o meu, é o teu, é o nosso futuro. Você tem um futuro garantido em Cristo Jesus. A porta não pode ser mais larga do que ela é, porque essa porta tem uma dimensão. Ela tem uma largura exata. E a largura exata dela é Jesus. Porque Jesus disse, eu sou a porta. Ele é a porta e ele é o caminho. Não é Jesus e mais alguma coisa, é só Jesus. Essa porta é estreita, é apenas Cristo, é somente Cristo. É por Cristo e em Cristo que eu vou, porque dele, para ele e por ele são todas as coisas. Todas. Glória, pois, a ele. Amém. Mas embora a porta seja estreita, o caminho seja apertado, esse é um caminho. Que a porta é estreita, mas ela é alta. Ela é mais alta do que eu sou. Porque nenhum de nós ainda tem a altura da porta. Porque nós estamos crescendo para chegarmos à estatura de Cristo Jesus. Ela é alta, essa porta. Isso não quer dizer que essa porta é pequena, porque ela é estreita, mas ela é muito alta. Ela é gigantesca. E esse caminho é um caminho interessante. Pois Jacó, e eu estou onde eu deveria estar, na Assembleia de Deus, Betel. Pois Jacó, quando declara Betel, o declara num sonho que vê ele um caminho que era uma escada ligando a terra ao céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por essa escada. E Jesus, falando de si mesmo, disse, e vocês hão de ver o Filho do Homem, a saber ele, e os anjos de Deus subindo e descendo por ele. Aleluia! Te apresento a escada de Jacó, Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Esse é um caminho que sobe. Esse é um caminho que anjos frequentam. E esse é um caminho pelo qual eu e você fomos chamados a andar. Esse é um caminho de poder, esse é um caminho de glória, mas esse é um caminho de autoridade, aonde eu e você temos que obedecer. Se alguém quer me seguir, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e vem e segue-me. Os 3 grandes conselhos de Jesus, e com isso eu termino. Os 3 grandes conselhos de Jesus para aqueles que desejam segui-los. O primeiro é, negue-se a si mesmo. O segundo é, tome a sua cruz. E o terceiro é, siga-me. Não fique na vontade. Sabe um dos textos que me chama mais a atenção? É o texto que diz que é em paz que se semeia, a Bíblia diz, fruto de justiça. Se é para semear, eu esperava que dissesse semente. Porque semente é que se semeia. Mas em se tratando de justiça,
semente não passa de intenção. E há coisas que você não semeia na intenção. Você tem que semear a execução, a obra, a realização. Então você só pode semear fruto de justiça. E aí você colherá. E quem semeia fruto, eu imagino, meu Deus, quem semeia semente, colhe fruto. E quem semeia fruto, colhe árvore. Colhe muito mais que fruto. Deus tem nos chamado para que negue-se a si mesmo. Por que eu tenho que me negar a mim mesmo? Sabe, o maior peso da cruz não é a cruz, mas sou eu crucificado na cruz. E se eu deixo de existir, se eu nego a mim mesmo, se eu me renego, já não mais eu, diz Paulo. Já não sou mais eu já não existo mais. O maior peso da cruz, que seria eu, já não existe. E aí eu estou mais, por favor, não me entenda errado, até mais confortável na cruz. Porque quanto mais pesado, mais dor. Quanto mais forte, mais dor. Muita gente diz, eu já estou crucificado, como disse Paulo. Interessante que Paulo disse, eu já estou crucificado. Por que ele não disse, como dizem outros textos, eu já morri. Mas nesse texto ele diz, eu estou crucificado. Porque sabe qual é o grande problema? Tem muita gente crucificando. É que a cruz é uma morte feita para demorar. E tem gente demorando morrer na cruz. Morra logo. Pelo amor de Deus. Morra logo. Porque na cruz, às vezes, você pode demorar muito. E tem gente anos na cruz. Agonizando na cruz. E ainda não morreu. Morra, pelo amor de Deus. Para que você possa ressuscitar logo. Morra. E Jesus disse, tome diariamente a tua cruz. Paulo diz, dia após dia eu morro. Para quê? Para que Cristo viva em mim. Isto é avivamento. Eu ouvi o Dr. Russell Shedd, que já está na glória. Claro que não atualmente, porque ele já está na glória. Eu ouvi uma das suas famosas mensagens. Ele falando sobre George Miller. Esse sim, conhecido como o apóstolo da fé, o homem das orações atendidas. E uma pessoa aproximando-se do Dr. Miller, aquele alemão que teve um ministério tremendo no Canadá e nos Estados Unidos, chegou perto dele e disse, Dr. Miller, qual o segredo para ter todas as suas orações atendidas? George Miller inclinou-se como quem se dobra, se humilha e com voz baixa e cheio de emoção disse, um dia George Miller morreu. E desde então já não é George Miller. É Jesus. E tem um segredo, meu irmão, quando Jesus vive, quando você ora, você começa a orar como Jesus. Quando já não é você quem vive, mas é Cristo quem vive em você. E Jesus, diante do túmulo de Lázaro, disse, Pai, eu te louvo, porque tu sempre atendes a minha oração. Quando começarmos a orar como os discípulos, ensina-nos a orar como o Senhor ora. Ensina-nos a orar. Eu não creio que eles estavam
pedindo uma reza, eles estavam pedindo um modelo, eles estavam pedindo algum tipo. Eles tinham acabado de ver Jesus orando, e quando você vê Jesus orando, você chega a uma conclusão: eu não sei orar. Eles falam: nos ensina a orar. O que eles estavam dizendo: eu quero orar como o Senhor ora. Meus irmãos, quando Jesus orava, não apenas as coisas aconteciam, o Pai estava ali. O Pai estava lá. Eu quero aprender com George Miller. Eu quero o avivamento, eu quero que Deus faça de novo, eu quero que Deus faça o novo, eu quero experimentar coisas que ninguém experimentou, eu quero viver, mesmo que sejam coisas estranhas. Eu conheci o Dr. Omar Cabreira, grande avivalista argentino, que também está na glória. Estive em uma reunião em que nós ouvíamos um zumbido. Eu pensei que era um problema do som, mas era um zumbido que fazia e crescia. E eu falei: será que o som está com problema? E ele, um homem muito educado, ele disse: por favor, eu conheço. O Deus Todo-Poderoso está manifestando o seu poder. E um milagre criador vai acontecer aqui. Um temor tomou conta do meu coração. Uma senhora, era inverno, e veio com uma criancinha, de mão dada com seu filhinho. E ela disse: reverendo, é meu filho. O educado Dr. Cabreira disse: o que passa com a criança? Ela disse: nasceu sem ouvidos. Ela tirou a touca. Meus irmãos, metade de cada orelha já estava feita. E diante de todos, como uma bolinha de encher, fez e fechou. Aleluia! Aleluia! Esse é o Deus a quem servimos. Esse é o Deus a quem servimos. E coisas como essas, Jesus disse: coisas maiores do que essas vocês farão, porque eu vou para junto do Pai. E o que virá então, Senhor? O avivamento virá, o Pentecostes virá, o derramamento do Espírito Santo virá. E onde há isto, a obediência. Onde há obediência, a santidade. E onde há isto, há poder. E onde há poder, há realização. E onde há realização, há almas sendo salvas. Salva, Deus. Aviva, Deus. Aviva a tua obra, faze-a conhecida, mas que toda a honra, que toda a glória e que todo louvor sejam dados hoje e eternamente, unicamente ao Senhor, e a Deus seja a glória. Amém? A Deus seja a glória. Glorifique ao Senhor, digno de toda a honra, digno de toda a glória, digno de todo louvor.